Glória a Deus. Eu quero nessa noite, com muita alegria, cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quantos estão felizes de estar aqui essa noite? Eu também estou muito feliz de estar aqui juntamente com os irmãos, com a minha família. Deus é muito bom. E sem perca de tempo, por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Essa palavra foi uma palavra em que o pastor Rafael um dia pregou na Rede de Homens e desde aquele dia ela ficou queimando em meu coração. E quero trazer aqui essa noite algumas coisas que Deus tem trazido ao meu coração para me falar à igreja. Por favor, abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, nós vamos ler o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Quero pedir humildemente aos irmãos, em reverência à palavra, se ponham de pé, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9 e 10. Quantos acharam podem dizer amém. Diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Pode tomar os seus assentos em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós acabamos de ler um texto que é conhecido, acredito eu, de todos, e nessa noite pode existir dois grupos de pessoas aqui. O primeiro grupo é aquele que já leu sobre esse texto, e o segundo é aquele que já ouviu alguém falar sobre esse texto. Esse texto é um texto bem conhecido porque Paulo ele vai nos trazer uma passagem muito linda, porque no capítulo 12 ele vai nos falar que quando ele está fraco, é aí que ele está forte, porque o poder de Cristo se aperfeiçoa nele. É interessante falar sobre esse texto, porque Paulo aqui, ele reconhece que ele está fraco. E através dele reconhecer que está fraco, ele recebe a força necessária de Deus. Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele escreve com dois objetivos, resumidamente. O primeiro objetivo de Paulo, ao escrever essa segunda carta, foi para mostrar o seu relacionamento com a igreja de Corinto para nós. O segundo objetivo de Paulo, ao escrever essa segunda carta, foi para nos mostrar a perseguição que ele e a igreja de Corinto estavam passando por causa dos falsos profetas. É interessante falar sobre Paulo, porque quando nós falamos sobre Paulo, nós estamos falando de um homem que foi o segundo maior missionário da Bíblia, que foi um dos maiores escritores da Bíblia. Se não me engano, se eu estiver errado, mas Paulo, ao todo, na Bíblia, ele escreveu 13 cartas. Podemos dizer que ele escreveu 14, porque a carta aos Hebreus é um autor desconhecido. Posso crer eu que ele pode ter escrevido, mas não tenho certeza. Mas o mais certo é 13 cartas que ele escreveu. E Paulo, ele é tão objetivo em falar sobre o amor do Evangelho, que no capítulo de número 11, ele vai nos falar sobre o sofrimento que ele passava por amor ao Evangelho. E no capítulo de número 12, ele vai falar sobre duas coisas: uma visão celestial que ele teve, e o segundo vai ser sobre o espinho que foi posto em sua carne. E para resumir aqui, é interessante falar sobre isso, porque Paulo ele vai dizer que esse espinho que foi posto em sua carne foi para que ele não se gloriasse, para que ele não se exaltasse. E é interessante quando nós lemos esse capítulo,
Porque aqui Paulo ele vai nos mostrar que ele não se gloria pelas coisas que Deus fazia através da vida dele. Ele não se gloriava pelo que ele era, ele não se gloriava pelo que ele fazia, ele não se gloriava pelas almas que ele ganhava. Mas aqui ele deixa bem claro que ele se gloria na sua fraqueza. Por quê? Porque ele mesmo diz que quando ele está fraco, imediatamente ele abre as portas para que o poder de Cristo entre na vida dele. E Paulo, ele nos fala que através dele reconhecer que ele é fraco, ele recebe a força necessária de Deus. E rapidamente, com o tempo que eu tenho e com a ajuda de Deus, eu quero falar com os irmãos sobre o seguinte tema: recebendo a força necessária. Só que antes de eu chegar a entrar nessa mensagem, eu quero fazer uma pergunta, não precisa responder. Paulo, ele reconhece que ele é fraco e recebe a força. E como nós podemos receber a força que vem de Deus? A primeira coisa para que nós podemos receber a força que vem de Deus é sendo obediente. É difícil falar sobre esse tema de obediência, porque nós estamos vivendo em uma geração que quer ter, mas não quer ser. Quer ter carro, quer ter moto, quer ter casa, quer ter tudo que tem direito. Até um lugar no céu ele quer ter, mas ele não quer ser obediente. Nós estamos vivendo em uma geração de pessoas que querem ter muitas coisas, mas não obedecem a Cristo, não obedecem a sua palavra. Nós estamos vivendo em uma geração que, infelizmente, a maior parte dela se resume em uma só frase. E qual é essa frase? Não tem nada a ver. Como assim, Samuel? Eu te explico. Nós estamos vivendo em uma geração que nós, como crentes, vamos defender o Evangelho. E muitas das vezes pessoas que estão dentro da igreja olham para nós e dizem, não tem nada a ver. Chamam a gente até de crente quadrado, santarrão demais. Quando a gente vai defender o Evangelho, falando que pecado é pecado, adultério é adultério, muita gente vai dizer, não tem nada a ver, para com isso. E infelizmente, até muitos crentes falam isso, não tem nada a ver. Só que eu vou te dizer nessa noite, tome cuidado, porque a maioria dessas pessoas que dentro da igreja fala não tem nada a ver, é porque ele próprio está praticando esse pecado, é porque ele próprio está no erro, está escondendo o erro e envergonhando o Evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas querem ter, mas ficam contradizendo o Evangelho, ficam falando que a palavra de Deus é mentira, falando que o Evangelho é falso, profanando o Evangelho. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já chegaram para mim e disse que não precisa viver o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é do povo lá do passado. Primeiro, que eu não concordo com isso, por quê? Porque o Velho Testamento, se não fosse para ser vivido, nem na Bíblia ele estava, porque a Bíblia é para ser vivida, a Bíblia é para ser anunciada, a Bíblia é para ser falada, a Bíblia não é só para ser carregada debaixo do braço, porque nem desodorante a Bíblia é, irmão, ela é para ser vivida, é para ser anunciada, é para ser falada, e só dá glória a quem concorda com isso. E em segundo, eu não concordo com isso, por quê? Porque se não é para viver o Velho Testamento, Jesus pregava de maneira errada. Por quê? Porque em Mateus 4, quando a gente fala sobre quando Jesus venceu o diabo pela palavra no deserto, Jesus ele venceu o diabo pela palavra, mas sabe qual era a palavra que ele estava usando? O Velho Testamento. A palavra é para ser pregada, e muita gente vem dizer, tem que mudar a Bíblia. Não é ela que tem que ser mudada, é a gente que tem que mudar. É a gente que tem que ser melhor. Então tem que obedecer. Jesus um dia olhou para os seus discípulos e disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus aqui ele faz a promessa, fala que vão ser revestidos, mas antes dele fazer a promessa, ele olha para os discípulos e fala, ficai. Ficar requer posição, e posição requer obediência, e o problema está aí. Porque queremos receber de Deus, mas não queremos obedecer. Mas vira para quem está do teu lado e fala, obedeça. Porque quem obedece, chega aonde ninguém chega, vive o que ninguém vive, passa por onde ninguém passa. E nessa noite eu vou falar algo e dar glória só quem quiser.
A maior recompensa do obediente não é o que ele recebe aqui, mas é o que Deus está preparando para ele lá. Glória. Tem que obedecer. Foi domingo, estava até conversando sobre isso com o pastor Rafael, e ele até falou que tem muita gente que quer ter, mas não quer ser. E para ter tem que ser. Então tem que ser obediente. Então, primeiro, para receber tem que ter obediência. Segundo, para receber tem que ter confiança. Confiar no Deus que fez a promessa. Confiar no Deus que cuida de nós. E aqui, Ele mesmo, o próprio Deus, no versículo 9, Ele vai nos mostrar que nós precisamos ser confiantes. Quer ver que é verdade? Versículo 9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus aqui, Ele está nos ensinando que o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Deus, Ele quer... Os irmãos podem até não concordar com o que eu vou dizer, mas se for ver a verdade, é melhor a gente ser fraco do que ser forte. Porque quando estamos fracos, é aí que a gente abre a brecha para o Espírito Santo entrar. E quando a gente está fraco, a gente aprende a ser dependente de Deus. E só é dependente quem confia. Porque você não vai depender em quem você não confia. Então Deus, Ele estava dizendo, para receber, tem que confiar. E eu vou dizer, só confia quem espera. E o problema é esse, que a gente quer confiar, mas tem aquele leve problema de não conseguir esperar. Mas eu vou te provar nesta noite, que quem confia, que quem espera, recebe. Isaías capítulo de número 40, por favor, coloca aqui na projeção para mim, mas eu vou ler aqui. Isaías capítulo de número 40, e o versículo de número 30 e 31. Quem quiser pode abrir a Bíblia também. Isaías capítulo de número 40, versículo 30 e 31 diz: os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão. Aí o versículo 31 vem: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sabe o que Isaías está dizendo? É que a força do homem é limitada. A força do homem um dia pode acabar. É por isso que o jovem cai no versículo 30. Mas aí no versículo 31 ele vai, olha e diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, voarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. O que eu estou dizendo é que quem confia na força do próprio braço cai, mas quando confia na força daquele que criou os céus e a terra, cai cavalo, cai cavaleiro, mas a igreja permanece de pé, a sua família permanece de pé. A palavra para alguém essa noite é: não confie na força da criatura, mas confie na força do Criador que criou os céus e a terra, porque quando confiamos na força dele, pode levantar o diabo, pode levantar o inimigo, pode levantar o inferno, pode levantar o mundo, mas a vitória já é do povo de Deus. Então, primeiro, eu estou resumindo para conseguir falar tudo aqui. Primeiro, tem que ser obediente. Segundo, tem que confiar. Em terceiro, esse terceiro, irmão, é meio difícil para qualquer um de nós, mas é a verdade. Para receber, tem que ser humilde. Tem que ter humildade. Nós estamos vivendo em uma geração que, infelizmente, muita gente quer receber algo de Deus, mas não pode acontecer nada na vida dele de bom, que ele já quer esfregar na cara do outro, que ele já quer ser melhor que alguém. E aqui Paulo, ele nos ensina no versículo 10 a ser humilde, porque olha o que ele diz, nas últimas palavras, ele diz: porque quando estou fraco, é aí que estou forte.
Olha o que Paulo diz, ele está dizendo: quando estou fraco. Ele sabe quando ele está fraco. Quando estou fraco, ele reconhece que ele está fraco. E reconhecer não é para qualquer um. Reconhecer que precisa de Deus não é para qualquer um. Reconhecer que não consegue com a sua força não é para qualquer um. Mas tem que ser humilde. E eu vou dizer, se você quer receber algo de Deus, mas não é humilde, a única coisa que você vai receber de Deus é o que Paulo recebeu, um espinho na carne. Tem que receber um espinho na carne, para que possa aprender a ser humilde. Paulo, um dos maiores missionários da Bíblia, reconhece que está fraco. Se o próprio Paulo reconhece que está fraco, por que a gente não pode reconhecer que é fraco também? Por que a gente não pode reconhecer que não é melhor do que ninguém? Muita gente fica se achando a última bolacha do pacote. Irmão, cuidado, porque a última bolacha sempre costuma sair mais amassada. Cuidado. Ele reconhece que é fraco. Aí vem muita gente dizer: eu sou forte, eu não preciso de ninguém. Aí cai. Aí por que o outro que fica calado fica firme? Porque é humilde. Davi, o próprio Davi, ele reconhece que ele é fraco, que ele necessita de Deus. Em um dos seus salmos ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, e não aparta de mim a tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele estava dizendo: eu reconheço que sou falho, eu reconheço que sem ti eu nada sou, eu reconheço, eu me humilho, mas não retira de mim a tua presença. Paulo, ele está dizendo a mesma coisa. Eu reconheço que estou fraco. Por quê? Porque quando eu reconheço, a glória dele se apodera da minha vida. Quando eu reconheço, a força dele se apodera da minha vida. Nessa noite a palavra para quem entrou aqui dentro é: seja humilde, porque quando você reconhece, ele toma você pela mão direita e diz: eu estou contigo, vou fazer você forte para a honra e glória do nome dele. E para terminar, primeiro, obediência. Segundo, confiança. Terceiro, humildade. Quarto, para receber, tem que ser perseverante. Infelizmente, nós erramos muito nessa parte, porque nós estamos vivendo em um tempo em que pessoas querem ter as coisas, mas não quer lutar para ter. Quer ser cheio da presença, mas não persevera em oração, não persevera no jejum, não persevera na leitura bíblica. Irmão, quer receber? Seja perseverante. Atos capítulo de número 1, versículo 14, a Bíblia fala que o povo tinha recebido a promessa. E Atos capítulo 1, versículo 14 vai dizer que eles oraram perseverando, eles estavam perseverantes na oração. E o mais interessante é que eles não sabiam nem o momento e nem a hora que ia se cumprir, mas estavam lá orando, estavam lá buscando. Sabe qual é a raiva do diabo? É que Deus te fez a promessa, você não sabe nem quando vai se cumprir, mas você sempre está lá clamando, orando, buscando. Aí muita gente pergunta: por que isso? É porque eu não sei o dia nem a hora, mas eu creio no Deus que fez a promessa. Eu creio no Deus que falou comigo. E eles perseveraram no capítulo 1, aí no capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória, aleluia. Quem persevera recebe, quem persevera chega. E eu vou dizer, até para ir para lá, tem que ser perseverante. Porque tem muita gente que persevera para receber as coisas aqui, mas esquece de perseverar para ir para lá.
Aí você pergunta para alguém, aí, como é que está a sua vida? Não, tá bom demais. Carro novo, casa própria. Aí você pergunta, e aí, como é que está a sua vida com Deus? Ah, né? Tem que buscar para ir para o céu. Tem que ter perseverança para ir para o céu. Como nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas vivem de um jeito como se o dinheiro delas fosse levar ela para o céu. Como se o carro que ele tem fosse levar ele para o céu. Como se a casa própria dele fosse levar ele para o céu. Mas Jesus próprio disse, Mateus capítulo 24, versículo 13, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, não é até a metade, não é cair no início, é aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que chegar até o final, não precisa ser o primeiro, porque tem muita gente que quer chegar primeiro. Irmão, eu não quero ser o primeiro a chegar no céu, eu só quero chegar. Eu só quero ter o meu lugar lá. Para ir para o céu tem que perseverar. Porque, levante a sua mão que eu quero profetizar. Através de você perseverar, você não só vai receber o que você tem para receber aqui, mas o seu lugar já vai estar garantido na glória. Quando você perseverando aqui, quando a última trombeta soar, o céu se rasgar, os anjos descer juntamente com Cristo, o Espírito Santo vai nos levar com Ele, e nós vamos ter o nosso lugar garantido no céu. Quantos crerem nessa palavra, podem dar um glória a Deus nessa noite. Se ponha de pé, por favor. Vira para quem está do teu lado e fala: primeiro, quer receber? Seja obediente. Segundo, quer receber? Seja confiante. Terceiro, quer receber? Seja humilde. E por último, quer receber? Seja perseverante. E para terminar, tudo isso que eu falei, a gente aprende algo, que para receber também tem que ser obediente, tem que ser confiante, tem que ser humilde, tem que ser perseverante. Curve a sua cabeça em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração rápida. Pai, aqui está a tua igreja, ó Deus. Quero aqui, ó Pai, lhe pedir, ó Pai, derrame agora sobre a cabeça e a vida de cada um, aquilo que cada um precisa, aquilo que cada um necessita. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos obedecer a cada dia, que a nossa confiança venha estar depositada no Senhor, que nós venhamos aprender a ser humildes como o Senhor foi e como o Senhor é, que nós venhamos aprender a ser perseverantes como a igreja primitiva, que nós venhamos a cada dia, ó Pai, reconhecer que não somos nada sem Ti, e nessa noite eu te peço humildemente, ó Deus, derrama sobre cada um força, derrama sobre cada um bênção, derrama sobre cada um cura. Se porventura entrou alguém aqui nessa noite enfermo, cura ele, ó Pai. Se entrou alguém aqui, meu Deus, caído, levanta ele, ó Pai. Se entrou alguém aqui vazio, enche ele dessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Quantos creem nessa palavra?